Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras. No programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente nesse dia. Hoje é quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023. Faça valer esse dia, hein? Porque esse dia, ele é único na sua vida e que Deus seja o grande diferencial para lhe abençoar. Bom dia, presbítero Paulo Guimarães. Bom dia, pastor Vanderlei. Eu estou feliz, e você? Eu estou sempre feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Uau, Ele é o motivo da sua alegria? E a sua graça me basta. Que bom, glória a Deus. Família, tudo bem, Paulo? Graças a Deus na paz, pastor. Como vai a Vivian? A Vivian está trabalhando. Alguém tem que trabalhar nessa família. Com certeza. E a Heleninha? A Helena está na faculdade. Na faculdade, que bom, graças a Deus. Na universidade, como diz a Ângela. Mas é uma alegria tê-lo aqui nessa manhã. Paulo, na sua memória que vem agora da parte de Deus, um versículo bíblico que você poderia compartilhar nesse momento assim, ó, de decoreba para os nossos internautas. Salmo 37, versículo 4. Deleita-se no Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do seu coração. Um minuto de reflexão sobre esse texto, presbítero Paulo. Pastor, esse texto fala muito no meu coração, porque quando a gente se alegra, se deleita em Deus, tem prazer em Deus e busca o Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele faz, não só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é e pelo que Ele já fez, a gente tem nele aquilo que a gente precisa. Não porque nós vamos, eu quero isso e Ele vai dar, mas como eu vou estar em deleite, em desfrute daquilo que Ele é, a vontade dele vai ser superior à minha e eu vou me agradar naquilo que é a vontade dele. Logo, a vontade dele vai ser a minha e aquilo que eu pedir, Ele vai me dar. Amém, glória a Deus, muito bom. Bom dia, Leandro. Bom dia, pastor. Uma frase que venha no teu coração para os nossos internautas. Deus é contigo. Oh, Deus é contigo, que assim seja. Presbítero Paulo Guimarães, nós temos datas comemorativas nesta manhã de quarta-feira? Sim, pastor, nós temos datas comemorativas. Hoje vamos a elas. É o Dia Mundial dos Animais. Você tem algum pet? Não, o pet sou eu lá em casa, pastor. Então tá certo. E você, Leandro, tem algum animalzinho? Tenho uma cachorrinha. Uma cachorrinha, qual o nome dela? Minnie. A Minnie. Eu tenho a Ayla, que é uma cachorrinha show. E eu tenho o Bartolo também, que é uma calopsita, quer dizer, que é um calopsita. Mas vamos lá. Amém, os animais são tudo de bom, né? Você sabia que os animais têm um efeito terapêutico também? Não sabia, professor. Tem algumas clínicas que trabalham com isso. A presença dos animais para algumas pessoas que precisam serem reabilitadas em alguma área. Mas vamos lá, as datas Perdão. Não, glória a Deus, eu falei. Amém. Hoje também, 4 de outubro, é dia do médico do trabalho. Isso é importante. Aqueles profissionais que trabalham no ramo da medicina, mas voltado a atender os colaboradores, os trabalhadores de uma forma geral. Não é somente, que a gente só pensa no médico do trabalho, aquele que vai dar o atestado para a gente entrar na empresa e para a gente sair. Mas quando há necessidade, também tem outras formas que eles trabalham também, eles servem também nessa área, né, pastor? Parabéns a todos os profissionais da área. Também a última data comemorativa hoje é dia do ACS, Agente Comunitário de Saúde. Muito bom, importante esse trabalho também, né, presidente? Esse daí, pastor, é aquele que vai nas casas batendo, vendo se tem lá água parada. Então tá bom, então agora eu sei. Que eles são os agentes comunitários da saúde. Presbítero Paulo, hoje também, dia 4 de outubro, nós temos aniversariantes. Sim. Parabéns para você que está aí no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram, e está fazendo aniversário hoje. Receba os abraços aqui da Igreja Brasil para Cristo numa daqui, dos nossos pastores Sênio Joel e Leonor Estebanato, e da equipe da Manhã Manda Aqui.
Lá na nossa Igreja Brasil para Cristo, que fica na cidade de Bragança Paulista, no bairro Planejada 2, nós temos a irmã Maria Carner Jorge, que está aniversariando. Parabéns, irmã Maria. Na nossa Igreja Brasil para Cristo, que compõe a região do ABCD, na cidade de Diadema, a nossa querida irmã Maria Eduarda Papaléu, de Oliveira Silva. Eu acho que a pronúncia é Papaléu. Imagino ser também. A Maria Eduarda Papaléu de Oliveira Silva está aniversariando hoje. Maria, Deus te abençoe, viu? Aqui no Mandaqui, o nosso querido amigo e companheiro de ministério, ele que serve ao corpo de Cristo, aqui auxiliando o pastor Joel Estevanato e servindo a igreja local, nosso querido pastor Francisco Ferreira Capela, o pastor Capela, está aniversariando hoje. Parabéns para o nosso querido pastor e também empresário no ramo de imóveis e é um excelente advogado também, pastor Francisco Capela, Deus o abençoe. Também quem faz aniversário hoje é uma líder muito influente na nossa igreja, uma referência de esposa, de mãe, uma serva de Deus, a nossa querida irmã Raimunda Santos Souza, carinhosamente conhecida pela Rai. Deus te abençoe, Raimunda, felicidade e felicidade a todos os aniversariantes. Presbítero Paulo, será que o Leandro pode orar pelos aniversariantes, Leandro? Está pensando que o Leandro é quase já um presbítero amado, um evangelista. Então hoje o Leandro vai estar orando pelos aniversariantes e também vai estar orando por você, internauta, para que Deus possa lhe conceder uma quarta-feira abençoada. Vamos orar com o nosso querido irmão Leandro. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estar mais uma vez, Senhor, na Tua presença, podendo Te louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Abençoa, Senhor, todos aqueles, Senhor, que estão aniversariando nesta data, Senhor. É a data, Senhor, que Tu prometesses a eles, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, pelo ar que respiramos, ó Pai. Abençoe a todos que estão, Senhor, neste canal, Senhor. Ouvindo, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Venha abençoar, venha cuidar, Senhor. Venha proteger, Senhor, de todo o mal, Senhor. Que o Seu nome, Senhor, possa ser glorificado, Senhor. Que possamos, Senhor, ser referência, Pai. Espelhos de Ti, Pai. Possamos ser discípulos da Tua palavra, Pai. Nós oramos e Te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Que a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho seja uma realidade sobre a sua vida. Eu estou aqui ao vivo na Capela Irma Estevanato. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Agora na capital paulista são 10 horas e 18 minutos. Vamos para a previsão do tempo. Presbítero Paulo, você que é o nosso meteorologista, diga para os nossos internautas como será o dia hoje. Hoje a mínima é 17 graus, a máxima 31 graus. Hoje será parecido com ontem, com sol, com nevoeiro de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Então tá bom, presbítero Paulo. Lembrando Cuidado com a roupa no varal. Cuidado com a roupa no varal. Esses irmãos são bênçãos demais. 10 horas e 18 minutos. Na manhã de hoje, com alegria e satisfação, nós vamos bater um papo com a psicóloga clínica e escolar Elizabeth Melo. Nós hoje vamos falar sobre psicologia escolar e educacional. Tenho certeza que será uma manhã muito produtiva para você mãe, para você pai, para você de uma forma especial que vai ter um conhecimento mais aguçado nessa área. Então aproveite para deixar o seu like, compartilhar a nossa programação nas suas redes sociais e também marcar pessoas que você entenda que será de importância e grande valia a nossa programação nessa manhã. Se está sendo bom para você e você tem desfrutado, então divulgue isso nas suas redes sociais e compartilhe aí para os seus vizinhos de redes sociais, aquelas pessoas que estão nos seus grupos, tá bom? São 10 horas e 19 minutos, vamos a intervalo e eu volto daqui a pouquinho com a psicóloga clínica escolar Elizabeth Melo. É já já. Olá!
Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede OBPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares. Eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação. O nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado, falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Estamos de volta agora na capital paulista, são 10 horas e 24 minutos. Amanhã é um dia especial em diretora Ângela Vautier. Bom dia para a senhora. Nós aqui estamos orando perseverante pela sua vida e que Deus restabeleça e restaure você de uma forma toda especial. E amanhã, hein? Dona Ângela, amanhã fique ligadinho, pessoal, aqui na Manhã Manda Aqui, porque amanhã é um dia especial para Ângela Vautier. Na manhã de hoje eu vou conversar com ela, que é psicóloga clínica e escolar. Ela também trabalha de uma forma muito expressiva através da literatura, ela é escritora também. Na manhã de hoje, com muita alegria, eu quero receber aqui, dizendo que ela seja muito bem-vinda, a Elizabeth Mello. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, bom dia a todos, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, que alegria tê-la conosco. Um prazer para mim, agradeço o convite e que hoje nós possamos renovar nossas mentes para sermos livres, né? Amém. Cuidando do que a gente pensa, cuidando das nossas emoções. Verdade. E eu trabalho especificamente com as crianças numa linha de prevenção, né? Para que a gente possa cuidar dessa geração e das próximas, né? Puxa, muito bom isso, excelente. Você está falando de onde, Elizabeth Melo? Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Coisa boa. A Ângela agora deve ter lacrimejado os olhos só de ouvir a palavra, o nome da cidade dela, Jaboatão dos Guararapes. A senhora já a conhece há muito tempo? Viu? Me viu pequenininha, imagina. É mesmo? A Ângela lhe viu pequenininha? Sim. Você sabia que eu era garoto em Teresópolis, já ouvia falar da Ângela Voltier, rodando o Brasil, já viajando para tantos lugares, e eu pensava ainda na minha infância, um dia eu quero ser como essa mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Então você falando isso aí que ela te viu como pequenininha, Paulo, a Ângela já te influenciava também quando você era pequenininho? Olha, o Paulo está dizendo que quando ele era pequeno, a Ângela já era grande já. Mas é uma alegria. E a pergunta que não quer calar, nós sempre fazemos essa pergunta para os moradores de Jaboatão dos Guararapes. A pátria realmente começou aí? Aqui é meu país. Tudo começou aqui. Ah, que bom, que bom. Gratidão. A senhora faz parte de qual igreja evangélica? Eu estou na Nazareno hoje, a Nazareno a casa. Porque eu precisei me mudar e fiquei aqui mais pertinho. Ah, ok. O nome dos seus pastores? Eu ainda estou conhecendo lá, eu comecei agora, porque na verdade, o meu coração é da União Pentecostal, da pastora Angelina, que agora está com o pastor Ricardo, sabe? Uhum. E aí, recentemente, a gente se mudou, eu estou visitando algumas igrejas e estou indo aqui para Nazareno, que é aqui pertinho. Ah, entendi. Mas assim, a pastora Angelina é o meu amor, também me viu pequenininha, viu? Ah, olha que bênção. Querida psicóloga clínica e escolar, além de ser educadora emocional, escritora, autora de vários livros, de várias coleções, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e também idealizadora do Brincando com Emoções, é isso? Isso, Brincando com as Emoções. Brincando com as Emoções. O que é psicologia escolar e educacional? Olha, a gente trabalha muito em cima da prevenção e o objetivo é a aprendizagem. Eu só vou aprender se eu estiver bem comigo mesmo, com o ambiente, com os meus professores. Tantas situações a criança não está aprendendo, muitas vezes é por uma relação com esse professor, muitas vezes é porque ela está com problemas emocionais, um momento difícil na vida, os pais estão se separando, há muita violência nesse lar. Então, a gente identifica um comportamento atípico na criança, a gente chama a família para acolher, conversar, nunca para julgar, né? São pais que também precisam de cuidados, de amor, de atenção, de orientação. A gente vê hoje em dia uma geração de pais perdidos. É a geração que tem mais informação, mas é a geração que está mais confusa, perdida. A gente sai, às vezes, de uma geração que foi criada num formato autoritarista, e aí ela vai para um permissivo. E aí a coisa se perde no meio do caminho, sabe? Então, assim, a gente hoje também tem muito esse cuidado de trabalhar com escola de pais. Pais, vamos aprender, né? Educar é instintivo. Verdade. Ensinar é instintivo. Criar é instintivo, aliás. Educar, não. Então, é preciso aprender para ser pai e mãe. Então, é tão importante a gente parar para conhecer qual é a faixa etária que nosso filho está e o que a gente pode esperar dele, né, que é adequado para a idade. O que a gente não pode esperar dele agora, porque ele ainda só tem 2, 3, 4 anos. Então, a gente sai trabalhando em um caráter de prevenção, cuidando da equipe da escola, cuidando dos professores, cuidando dessa família e, sobretudo, dessa criança. Então, por que ela não está aprendendo? Então, eu já tive alunos que a professora disse, Beth, ele não está nem reconhecendo o nomezinho dele.
que o meu foco é a educação infantil. Minha experiência maior é com crianças da educação infantil. Então, não está reconhecendo nenhum nome, já tentei isso, já tentei aquilo. E aí eu fui conversar com a mamãe para saber a história dessa família. Eu perguntei se alguém na família tinha dificuldade de aprendizagem. E aí a mãe disse assim, Elizabeth, tinha eu, mas o meu caso era porque eu estava com problema de visão. Aí eu disse, mãe, vamos encaminhar para um oftalmologista, vamos ver como é que tá. Porque a gente tem que entender que o ser humano ele é integral. Então, porque a criança está agressiva? Ela está agressiva porque ela está no excesso de tela? Ela está agressiva porque ela aprendeu esse comportamento em casa? As pessoas falam gritando, as pessoas são agressivas em casa? Ela está agressiva porque ela pode ter um TDAH, um TOD? Por que ela está agressiva? Ela está agressiva porque pode ser algo de ordem espiritual. Então, a gente tem que olhar para o ser humano de uma maneira integral. Não taxar nem rotular ninguém, mas investigar. Por que esse comportamento? O comportamento de uma criança, ele grita, ele está falando para a gente algo. Que a gente possa identificar o que a criança está querendo falar através desse comportamento. Então, nesse caso na escola que eu citei, a gente acabou fazendo encaminhamento para um oftalmologista. E essa criança volta com o resultado de estigmatismo 90 graus. Olha. Como é que aprende? Então, assim, olha a sutileza, né, do trabalho do psicólogo escolar em observar esse aluno de uma maneira integral, acolher essa família, orientar essa professora. Já tive casos também de alunos que a professora dizia, Beth, ele não fala comigo, ele não interage, ele não fala na sala. E aí eu chamei a criança na minha sala, pedi para ela fazer um desenho da sala, da turma. E ela desenhou a professora bem distante dela. E aí eu vi que podia estar relacionado a essa professora. Então, eu faço uma orientação a essa professora, sugerindo que ela crie novas estratégias com ele, que ela traga ele de uma maneira mais afetiva para pertinho dela, dá a ele funções. Você vai ser meu ajudante do dia. Por favor, pega o caderninho dos amigos e entrega. Você chegou, que bom ver você. Então, quando a professora muda a postura dela, essa criança naturalmente se desarma, fica bem, e aí sim ele consegue interagir com ela. Então, a psicologia escolar é linda. E aí as pessoas às vezes confundem assim, o pediatra encaminhou meu filho para um psicólogo clínico. Mas na escola tem psicólogo. Aí às vezes quer que a gente dê conta de uma abordagem clínica na escola, e aí não é possível. Porque a psicologia clínica vai ser uma demanda individual, né, mais complexa. A gente vai estar com a criança toda semana, por 1 hora. E aí você consegue aprofundar mais nas questões, né? Na psicologia escolar, a gente trabalha muito em cima do coletivo. Beth, tem uma aluna que está tão gordinha, os alunos estão mangando dela. E eu sou muito inquieta, eu sinto a demanda e crio. Né? O Senhor tem me dado essas estratégias e esses dons aí. E aí, quando eu recebi essa demanda da criança gordinha que não estava nem querendo mais ir passear ou vestindo roupas para se esconder. E aí eu criei a Laurinha, uma boneca gordinha, e aí eu entro em sala com essa boneca e trabalho com as crianças, respeito às diferenças, amor ao próximo. E ainda coloquei vários post-its colados em mim e trabalhei em cima da historinha chamada Apelido Não Tem Cola, que a gente não tem que receber o que a gente escuta e que a gente pode tirar isso de nós. E aí eu saía tirando, você é gorda, você é uma baleia, você é feia. E aí eu saía tirando esses post-its, né, para mostrar para eles que a gente não pode receber e que a gente pode tirar isso de nós. Então, o meu trabalho em cima de psicologia escolar é muito preventivo e pontual. Então, eu sinto a demanda e crio. E foi assim com as emoções também, que a gente vai estar falando mais para frente. Ok. A senhora também é escritora. A senhora tem a coleção Coramoções. Obrigado, Paulo. Coramoções. O que te levou a escrever essa coleção? E, se eu não me engano, você também tem a coleção de Mateus a Pedro, alguma coisa assim, né? Eu gostaria que você compartilhasse Pedro e Mateus. Então, eu queria que você compartilhasse para a gente um pouquinho o que te levou a escrever essas coleções. Eu sou muito apaixonada, sabe? Pela psicologia escolar, pelo mundo das emoções. E aí eu tive a rica oportunidade de começar a dar aulas de educação emocional. E um dia, trabalhando sobre
a emoção alegria, eu pedi para os meus alunos desenharem assim: desenha para tia Beth o que te deixa feliz. E eles só desenhavam o solzinho de uma loja de brinquedos. Só saía algo de ordem material. E eu fiquei bem preocupada, porque eles estavam relacionando a alegria só a bens materiais. Então, eu entendi que eu precisava ampliar o conceito de felicidade, não só deles, mas também dessas famílias. Muitos pais trabalham muito e acham que o que é mais importante é dar de tudo para os filhos, e muitas vezes o que eles precisam não é só isso. Então, eu entendi que eu precisava ampliar o conceito de alegria. Então, eu criei o meu primeiro joguinho. No momento, foi com rolo de papel higiênico, papel filipinho, e eu coloquei eles para brincarem. E eu dizia: nossa, como vocês estão felizes, nossa, como vocês estão se divertindo. E aí eu trabalhei com eles que a gente encontra a felicidade quando a gente está brincando com os amigos, quando a gente se diverte, quando a gente está com a família, quando a gente recebe um abraço, quando a gente ajuda alguém. E aí a gente foi ampliando esse conceito de felicidade. E esse joguinho, inicialmente com rolinho de papel higiênico, deu tão certo que virou um produto. Então eu formalizei, mandei a ideia para uma gráfica e a gente criou o primeiro joguinho, que é chamado Super Flash das Emoções. E aí eu não consegui parar mais, né? Cada demanda eu ia criando jogos, recursos. Aí eu brinco que eu tenho uma mente tagarela, e aí às vezes a pessoa da gráfica fazia: Beth, usa o que tem, já tem tanta coisa. Assim, não, mas eu tive uma ideia, faz esse, faz aquele. Então, assim, eu consegui, para a honra e glória do Senhor, né, registrar a minha marca, e hoje eu tenho uma linha de jogos e recursos para a educação emocional, que você pode usar na escola, no consultório, até em família. Então, Pedro e Mateus, eles são os meus filhos, né, minha fonte de amor e aprendizado, né? Então, eu lembro que eu criei um joguinho de tabuleiro, e era um jogo de tabuleiro sobre as emoções, né, que ele está à venda na minha loja, o link está na bio, no meu Instagram. E aí, eu lembro que eu perguntei assim a Mateus, na época ele era bem pequenininho, agora ele está com 8 anos, mas eu dizia assim: filho, como foi o teu dia na escola? Tudo bem, ponto. E aí, nesse momento de qualidade que eu sempre tento ter com eles, ainda que seja 15 minutos do dia, mas a gente senta, conversa, faz uma brincadeira, um joguinho de tabuleiro, assiste um desenho comendo pipoca. E aí, no joguinho de tabuleiro, quando caiu na casinha do medo, eu disse: o que te deixa com medo? Aí ele disse: fulana, que ela tá batendo em mim. Aí eu disse: isso tá acontecendo, filho? Tá. E aí ele consegue falar sobre sua emoção através do joguinho, através do brincar. Porque a criança não é como a gente, que consegue falar o que está sentindo ou o que deixou zangado. Então, muitas vezes precisa ser de uma maneira lúdica para que ele possa se expressar. Então, meu trabalho hoje ele é validado, né? Não só com os meus filhos, mas com os meus alunos. E aí isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu vou ajustar, nossa, como isso deu certo. E aí Pedro e Mateus surgem como uma forma também da gente contribuir para ajudar outras crianças a lidar com suas emoções, né? O primeiro livrinho é chamado Pedro e Mateus, Conhecendo as Emoções, em que Pedro, mais velho, hoje com 15 anos, queria muito um irmãozinho. E quando o Mateus nasce, Pedro não imaginava que ia ser tão difícil. Então, Pedro sentiu raiva, ciúme, inveja, medo, nojo, ele sentiu tudo. Então, essa história ela vai falar sobre várias emoções, né? Que as crianças possam se identificar, entender que a gente pode sentir, tá tudo bem sentir as emoções. O que a gente tem que aprender é regular esse comportamento que é gerado por essa emoção. Então, eu posso sentir raiva, mas quando eu sinto raiva, eu não posso sair batendo, chutando, derrubando tudo. Sim. Então, a grande questão está aí. Então, depois veio Mateus e o Dragão Furioso, é justamente técnicas de regulação emocional sobre a raiva, baseado na neurociência, em que vai estar ensinando como é que funciona, o que acontece no cérebro quando a gente sente a raiva e como a gente pode regular. E aí vem toda a ideia do dragãozinho, que aqui é o cérebro, e quando a gente deixa o dragãozinho dentro da caverna, é quando a gente consegue regular. O que eu posso fazer para me acalmar? Para algumas pessoas vai funcionar cheirar a flor só para a vela, que é sucesso. Quero convidar o senhor, pastor, para a gente fazer o cheira a flor só para a vela. Sentiu a raiva? Opa, vamos lá, cheira a flor.
sopra a vela, cheira a flor, sopra a vela. Para algumas crianças isso funciona, para outras não. E a gente vai ver o que funciona para minha criança. A gente não pode dizer a ela que ela não pode sentir raiva. Ela sente raiva, é natural. Mas aí a gente tem que apresentar para ela o que ela pode fazer quando ela sente a raiva, para que ela possa regular. Então, na escola, eu já fiz o vulcão da raiva, e faço de argila o vulcão, e realmente ele explode. E aí eu explico às crianças que a gente tem um vulcãozinho dentro de nós, e que a gente tem que aprender a não deixar esse vulcãozinho explodir. Então, antes, quando a gente já sente que ele está subindo, a gente já vai aplicando essas técnicas que são ensinadas na escola. E aí eu tenho experiências lindas das mamães dizerem assim a mim: Beth, que história de vulcão é essa? Que eu fiquei braba em casa e meu filho disse: mamãe, cheira a flor, sopra a vela para o seu vulcão não explodir. Então, assim, a gente você tem... está precisando cheirar a flor e soprar a vela, hein, Paulo? Pois é, e aí a gente vai ensinando assim com técnicas de autocontrole, né, através de brincar, através de jogos, através de historinhas. Então Pedro e Mateus vêm com essa perspectiva. Tem também o Mateus e o Chapéu do Medo. O Chapéu do Medo é um recurso também que eu criei, que a gente vai trabalhar o medo real, o medo imaginário que está na nossa cabecinha. E aí eu vou falando para eles que fantasmas, monstros só existem nos desenhos, para eles irem discernindo o que é real e o que não é. E tem também Pedro e a prova de matemática. Pedro, muito ansioso, vai falar sobre ansiedade, com uma nota baixa que tirou e se culpou, e se cobrou, e sofreu. E aí vem toda uma história em que ele consegue regular essa ansiedade para que consiga estudar e passar. E ele arrasou, tirou 10. E aí, uma coisa que eu acho engraçada é que antes de lançar, né, as histórias oficialmente, eu pedi a eles autorização, viu? Direitos autorais aí aos meus filhos, para eles não se sentirem expostos, né? Mostrando para eles que a gente ia estar com aquela experiência, ensinando a outras pessoas a regular suas emoções, né? Muito bom. E aí, a coleção Pedro, a coleção Cora Emoções, ela já surge com a necessidade que eu tinha de dar aula sobre as emoções, né? Tem uma escola que eu trabalho que eu dou aula 2 vezes no mês, e eu via que as minhas crianças já estavam muito férias nas emoções básicas, que é o medo, raiva, tristeza, nojo. E aí eu entendi que eu precisava avançar com eles, entrar com as emoções sociais, inveja, ciúme, ansiedade, vergonha. E foi quando eu senti falta de literatura no mercado. Existe, mas é muito pouco. E aí, já que eu tenho uma linha de jogos e recursos, eu tenho meus personagens, eu comecei a criar e escrever essas histórias para que eu pudesse ter o meu próprio material. E a escola abraçou, e as escolas aqui, algumas escolas estão adotando isso para incluir no dia a dia da escola. Então, a coleção Cora Emoções, ela vem com a inveja, o medo. Inclusive, a inveja, eu não consegui deixar neutro. Eu falei sobre Deus, falei sobre o conceito de contentamento que o Senhor nos ensina, para que a gente possa ser grato pelo que tem, entender que tudo tem o seu momento, que cada um tem a sua história, que as coisas vão acontecer para você no seu tempo, de acordo com a sua vida, com a sua história. Se a gente pensar em crianças numa festinha, elas estão lá na fila, né? E aí, quando está entregando a sacolinha, tem um momento na fila que acaba a sacolinha. Aí a criança vai dizer: tia, e a minha? Vou buscar, a gente vai buscar mais, né? Então ela não precisa ter inveja das outras crianças que já receberam, a vez dela vai chegar. Então eu digo assim: Deus, e a minha vez? Quando vai chegar a minha vez, né? Vamos focar na nossa vida, na nossa história, o que eu tinha antes, o que eu tenho agora, quem eu era antes, o que eu sou agora, o que eu estou me tornando agora. Então, para tudo tem o seu tempo, que a gente não fique focando no outro, na vida do outro, nas redes sociais do outro, que nem tudo é verdadeiro. Aí a gente acaba sofrendo e se sentindo mal, achando que a nossa vida não é boa. Né? E isso é uma questão de saúde mental. O que você está assistindo? De que você tem se alimentado? Né? A Bíblia diz assim: renove sua mente e seja livre. Muda a forma de pensar. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está alimentando enquanto pensamento.
que é isso que vai fazer a gente sentir emoções agradáveis ou não. Então, que a gente possa ter esse cuidado. E aí eu hoje sou uma pesquisadora e escritora mesmo. Agora mesmo a escola já pediu, que quer uma história sobre a calma. E aí eu já estou lendo e pesquisando para escrever sobre a calma, para ajudar crianças também. E aí é sobre o cantinho da calma, são técnicas também que a gente usa para regular as emoções. Muito bom. Como os internautas podem ter acesso ao seu material? Você pode ir lá no meu Instagram, Elizabeth Educação Emocional. Pode entrar no link na bio, vai conhecer a minha loja. E aí, o que se interessar pode falar comigo também no direct. E a gente vai, eu posso estar sugerindo, porque algumas pessoas precisam de algo, mas não sabem o que comprar devido a tanta coisa que tem na minha loja hoje, graças a Deus. E aí eu consigo personalizar para você, assim, do que tu precisa, né? E aí a pessoa me fala e eu vou sugerir algum material, algum jogo. E eu posso até também criar algo específico, porque o Senhor, graças a Deus, tem me dado esse dom e essa inspiração, né? Que bom, que bênção. Fico feliz. Ô, querida psicóloga clínica e escolar, Elizabeth Mello, por que alguns alunos aprendem e outros não? Quais são os processos que produzem a patologização de aprendizagem? Olha, é um campo tão complexo e é como eu falei, precisa olhar para essa criança de maneira integral. A gente pode ter uma criança que não está aprendendo por alguma patologia, sim, mas pode ser também por algo de ordem emocional. Existe um livro chamado Inteligência Aprisionada. Ele diz que muitas vezes o cognitivo está pronto para aprender. Está tudo ok para ele aprender. Essa criança não tem problema nenhum, cognitivamente falando. Mas aí, vem um emocional que aprisiona. Então, crianças que são super protegidas, eu já vi estudos que mostram assim, elas têm provavelmente uma dificuldade de aprendizagem. Por quê? Aprender a ler e escrever está relacionado a fazer sozinho, a crescer. Então, uma criança que é super protegida, ela não vai querer aprender sozinha, porque sempre fizeram tudo por ela e para ela, e ela não sabe nem que ela é capaz de. Então, o processo de aprendizagem pode estar relacionado a como essa criança é criada, né? As crenças que ela pode ter sobre ela. Você imagine que uma pessoa cresce ouvindo assim, tu não vai dar para nada, eita, palavras de morte, de maldição, sabe? Tu não vai dar para nada, tu é igual a teu pai. E aí essa criança cresce entendendo, eu não vou dar para nada. Eu não vou dar para nada, eu não vou dar para nada. O que é que ela vai sentir? Medo, insegurança, tristeza. Qual vai ser o comportamento? Vai fazer um vestibular, estudou, mas vai dar um branco. Por quê? Porque eu não vou dar para nada. Então, está muito relacionado também às minhas crenças, sabe? Então, pode ser também, hoje em dia se fala muito em TDAH, dislexia, né? A gente precisa considerar, sim, né? A cada geração mudam-se as formas de ser e estar no mundo. E também mudam-se as doenças, sabe? Na época da Revolução Industrial, houve o boom das doenças da coluna vertebral. E há estudos que mostram que, assim, o homem precisou submeter-se à máquina. Então, havia um subjugamento. Eu fui substituído por máquinas. E aí vinha doenças da coluna vertebral. Se você conhecer alguém que tem problemas de coluna vertebral, nada generalizado, tá? Mas você pode perguntar assim, tu tá se sentindo humilhado, subjugado? Geralmente sim. Então, a gente vem hoje nessa sociedade imediatista, que cultua o ter e não o ser, né? E aí vem tudo muito acelerado, globalizado, a informação é muito rápida, e aí a gente está aí com grandes casos de ansiedade, de depressão. Então, assim também a gente vê o quanto o cérebro se modifica com o ambiente, quanto isso também interfere nas patologias, né? Então, a gente vê hoje crianças em um excesso de tela, que isso está aí trazendo uma irritabilidade, não se concentra, né? E tantos outros problemas que o excesso de tela traz. E aí, muitas vezes, também não é sobre TDAH, nem tudo é TDAH. Muitas vezes é o estilo de vida,
regula o tempo de tela, coloca essa criança para ler historinhas, ainda que seja gibi, né? Exercita esse cérebro para conseguir focar, joga um joguinho de tabuleiro com tua criança. Então, tudo isso a gente tem que considerar. Por isso que eu falo assim, que o meu trabalho, a gente não pode fechar ninguém em um quadrado. A gente precisa avaliar cada caso. Por que essa criança não aprende? Vamos fazer uma avaliação. Então, muitas vezes a criança não tem uma dificuldade de aprendizagem, não se concentra, esquece muitas coisas, né? O professor fala... Eu tenho pacientes no consultório com TDAH que eu explico, faço uma psicoeducação sobre ansiedade, No final da sessão que eu pergunto, vamos ver o que você aprendeu hoje, e ele já não lembra. Então, assim, às vezes tem um TDAH? Tem. A gente precisa encaminhar para um neuro, né? É importante quem está nos ouvindo entender a importância de uma avaliação precisa. Não é achismo, gente. Eu acho que ele tem isso, eu acho que ele tem aquilo. A gente precisa procurar uma ajuda profissional, sabe? E assim, até quebrar nossos preconceitos e paradigmas, né? Todo conhecimento vem de Deus, então que a gente possa usar a ciência para somar, para nos ajudar e não descartar a ciência, né? Então que a gente possa procurar ajuda profissional. Então, se sua criança está apresentando uma mudança de comportamento, está mais agressivo, está mais quietinho, não está aprendendo, está esquecido, não se concentra, não para na sala, procura uma ajuda profissional, que pode começar pelo psicólogo clínico, mas ele vai encaminhar para uma avaliação com um neuropediatra. E a partir daí, geralmente, o neuropediatra vai encaminhar para um psicólogo, um fono, um TO, dependendo do caso. E aí depois volta para esse profissional e ele bate o martelo sobre um possível diagnóstico. E diagnóstico não é para rotular, gente, é para a gente conseguir ter um norte do caminho que vai seguir com aquela criança, né? Eu não posso dar um remédio de dor no pé para alguém que está com a garganta inflamada. Então, eu preciso saber o que é que essa criança tem para que eu possa criar as estratégias adequadas para ela. Então, que a gente possa ter muito cuidado, sabe? De olhar para essa criança de uma maneira integral, conhecer essa família, como ela é criada. Eu faço toda uma anamnese para conhecer a história da criança, para conhecer como foi a gestação, como é a relação desses pais com essa criança, para que a gente possa ajudar essa família. Muito bom. Na coleção Pedro e Mateus, das suas literaturas, você fala sobre matemática. Existe também um transtorno de aprendizado chamado, acho que a pronúncia é discalculia, que é a dificuldade com os números e compreensão dos exercícios de matemática, que pode ser também um transtorno de aprendizagem. Essa literatura ajuda e auxilia também para as crianças que têm essa dificuldade, esse transtorno de discalculia? Não, no caso da discalculia é algo muito específico que precisa ser cuidado pelo psicopedagogo. Ele é o profissional indicado para ajudar as crianças nesse processo, tá? E a coleção da ansiedade do Pedro é muito mais sobre ansiedade. Foi o estado emocional que ele estava por ter tirado uma nota baixa. E aí a gente vai estar trabalhando no livro como lidar com a ansiedade, para poder regular essa ansiedade. E quando a gente fala de ansiedade, eu tive uma experiência na escola que uma aluna chegou para mim e disse assim: Tia Beth, estou tendo crise de ansiedade. E aí eu sento com ela, acolho ela. O que tu está pensando? Porque, gente, antes da emoção veio um pensamento. E aí tudo vai depender da forma com que a gente interpreta as situações. Muitas situações de trauma, o problema não foi nem a situação em si, mas se a gente foi acolhido, se alguém validou nossas emoções, como é que aconteceu a situação em si. E aí eu lembro que ela disse assim: eu sempre fui uma aluna nota 10, uma aluna muito boa. E a minha mãe ficava dizendo: você é meu orgulho, você é meu orgulho, você é meu orgulho. E ficava dizendo para todo mundo. A gente entende, super entende, né? A postura dessa mãe, tá tudo bem. Sentiu orgulho, feliz, e ela estava reforçando esse comportamento, ok. No entanto, essa menina desenvolve uma crença de que só vai ser amada e aceita se ela for aluna nota 10. Por que ela estava com crise de ansiedade? Porque
ela estava numa escola nova, se adaptando a um novo sistema, e o rendimento escolar dela deu uma caída. Então, o medo dela de não corresponder a essa mãe, de não dar conta, de não conseguir, porque a ansiedade tem como base o medo. E se eu não conseguir? E se não der certo? Eu deveria ter feito isso. E aí são gatilhos de ansiedade. Então, essa aluna estava tendo crise de ansiedade por medo de não corresponder a esse orgulho que a mãe tinha dela por ela tirar só notas 10, né? E aí a gente vai fazendo um trabalho sobre essas crenças e, nesse caso, eu precisei encaminhar para um psicólogo clínico. Então, fica a psicologia escolar junto com o psicólogo clínico, mas eu não teria como fazer terapia com ela na escola. Então, eu acolhi essa aluna, conversei com a família e encaminhei para um psicólogo clínico. Querida Elizabeth Mello, quais são os desafios da psicologia escolar e educacional na atualidade? Ai, são tantos. Mas assim, a gente vê, né, como eu falei inicialmente, às vezes pais que precisam de ajuda, de orientação. Muitas vezes, quando a gente percebe alguma dificuldade da criança, a criança está batendo muito no amiguinho, a criança não para, não se concentra, né? Ou tem alguns comportamentos atípicos, que a gente chama a família para poder conversar, aí a família não vai. Porque, assim, às vezes tem medo de... A psicóloga mandou me chamar, meu Deus, o que está acontecendo? Não vou não, que meu filho não é doido. Ainda tem essa cultura que as pessoas acham que o psicólogo é coisa de doido. Então, assim, ainda tem isso. Então, às vezes a gente chama a família, as famílias não vão à escola por medo de represária, por medo de ser julgado, por medo da gente ter... percebeu alguma coisa, enfim. E aí, um dos grandes desafios... essa questão mesmo dessa cultura, que graças a Deus a gente vem crescendo e evoluindo, né? A sociedade vem entendendo cada vez mais a importância do psicólogo, não só na escola, mas em todos os âmbitos da nossa vida, né? Como algo para somar, para trazer cura, né? Para ajudar a aliviar sofrimentos, né? E que a gente não se acostume com o que é ruim, com o que está doendo, né? Sempre é possível... a cura, a libertação, né? Que a gente possa ter sempre assim, esse entendimento de procurar uma ajuda profissional, de procurar uma ajuda espiritual, de procurar ajuda, de pedir socorro, né? Você não está sozinho, mas o outro não vai poder te ajudar se você não falar. Tem um filósofo que diz assim, fale para que eu possa vê-lo. Então é através do que você me fala que eu vou poder te conhecer e poder te ajudar. Então, um dos desafios da psicologia escolar tem essa questão da cultura, o dia a dia mesmo na escola, né? São muitas demandas, são muitos casos, e às vezes eu fico angustiada querendo ser um polvo para dar conta de tudo, mas a gente não consegue dar conta de tudo. Existe um limite nosso, enquanto psicólogo escolar eu só posso ir até aqui, né? E às vezes a própria sociedade, a própria comunidade escolar acha que você tem resposta para tudo, você vai resolver tudo, você vai fazer milagre, e a gente não faz milagre, né? Só Jesus. Então, assim, hoje, com a experiência que eu tenho, eu já consigo, assim, me posicionar. Não, eu só posso ir até aqui. Muitas vezes acontece da gente fazer intervenção com os pais, chamar os pais 1, 2, 3 vezes, fazer encaminhamento para outros profissionais, e os pais não querem ser ajudados. E às vezes a escola fica desesperada. Eu faço assim, gente, muitas vezes a gente não vai conseguir mudar a família da criança, nem conscientizar, nem sensibilizar. Então, vamos na criança. Então, a gente foca na criança. Enquanto ele estiver ali com a gente vai plantando valores, vai plantando aquilo que é possível dentro da escola, né? Então, é reconhecer o nosso limite, até onde a gente pode ir, e ninguém entra numa porta fechada. Então, se é uma família que a gente, enquanto escola, já mostrou tudo para ele o que precisa ser feito, os profissionais lá fora que eles precisam procurar e eles não vão, a gente fez a nossa parte. Eu procuro não desistir nunca, mas aí eu foco na criança. Vamos acolher, vamos ajudar, vamos orientar. E aí um dos grandes desafios nossos também é esse. Muito bom, querida Elizabeth. Agora são 10 horas e 59 minutos na capital paulista. Nós vamos ao intervalo e já voltamos com esse assunto de grande valia. Voltamos já já. Combinado. Assim diz o Senhor! Assim diz o Senhor! Assim
Senhor. Assim diz o 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 Fala pessoal, paz do Senhor Jesus. Eu tô aqui para te lembrar e te convidar a participar junto com a gente do lançamento da Agenda Apacentai 2024. Assim diz o Senhor, essa é a temática para o ano que vem. E adquirir o quanto antes o seu voucher. Já são 600 unidades vendidas da Agenda Adulto e você precisa correr para garantir o seu. Na livraria você encontra o voucher adulto, encontra também o voucher infantil. O adulto custa R$60, o infantil R$55 e o primeiro lote para a Agenda Adulto se encerra agora no dia 17 de outubro. Então corre na livraria e já garanta o seu. Faça um investimento espiritual na sua vida, investimento no seu devocional, também na vida dos seus filhos, garantindo a agenda infantil, tá certo? Faça isso, participe conosco, apacentai o pequeno rebanho em 2024, assim diz o Senhor. Aguardamos vocês. Já estamos de volta, agora são 11 horas e 1 minuto. Presbítero Paulo Guimarães, os vouchers já estão disponíveis para os nossos irmãos que desejam ou desejarem adquirir tanto o adulto como também o Apacentai Kids. Como os nossos internautas podem fazer para adquirir a Agenda Apacentai 2024? Eles podem acessar esse QR Code que está aparecendo na tela, ou também ir no nosso site opcmandaqui.com.br/apacentai 2024. O Kids, da mesma forma, você pode ir lá no nosso site opcmandaqui.com.br. Tem lá o link. Você também pode vir aqui na nossa igreja. Estamos abertos de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Nós temos aqui a possibilidade de você adquirir presencial com um dos nossos pastores que fica na nossa livraria, que é dentro do nosso templo, e assim você pode também. E também nos cultos, após os cultos, ou antes dos cultos, o pastor Vanderlei está sempre com um sorriso abençoado para te receber e também te ajudar você a adquirir o seu voucher, para que no dia 2 de dezembro você pode assim retirar a sua agenda Apacentai o Pequeno Rebanho, ela no modelo adulto, né, no modelo para todos nós, o adulto, ou no Kids, que é para sua criança, para o seu pequeno, assim ele também participar dessa temática abençoada, assim diz o Senhor. Muito bom. Quais são as suas expectativas para esse próximo tema, Presbítero Paulo, para o ano de 2024? Nós temos uma vantagem, pastor, e uma alegria também de antes de que todos recebam, a gente poder ver um pouquinho, né, daquilo que o pastor Joel, assim, pela graça de Deus, pôde escrever. E nós temos uma expectativa grande, porque muito Deus vai falar através desse material, usando deste material, que nele tem a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós também. Então, a expectativa é grande. Assim como esse ano, nós estamos vivendo os valores do reino de Deus, né? Sim. Ainda estamos dentro deles e cada ministração, inclusive domingo passado, se a gente começar a falar das ministrações, vamos falar de todas, né, Paulo? Pastor, a gente é muito abençoado. Verdade. Na manhã de hoje, eu estou batendo um papo aqui com a Elizabeth Mello, ela que é psicóloga clínica e escolar, educadora emocional, escritora, autora de 2 coleções maravilhosas, e também ela é idealizadora do Brincando com as Emoções, que são os materiais de jogos, recursos e palestras, e nessa manhã estamos aprendendo cada vez mais. Elizabeth, você está aí, minha amiga? Estou aqui. Diga para os nossos internautas quais são os benefícios da educação emocional. Ok, gente, tem uma pesquisa
que foi Daniel Goleman, que ele é uma das nossas referências sobre inteligência emocional. E ele diz assim: pessoas têm sido contratadas por seus currículos extraordinários, mas são demitidas porque não têm inteligência emocional. O que é que isso quer dizer na prática? Eu posso ser bom como for tecnicamente, mas se no dia a dia, no meu trabalho, eu não souber lidar com imprevistos, se eu não tiver abertura ao novo, se eu não tiver criatividades para diante de um imprevisto eu ir para um plano A, B, C, D, e aí eu me desorganizar, porque tem gente que quando planeja algo que dá errado, se desorganiza e já não consegue mais fazer nada. Então, as empresas já entenderam a importância da gente desenvolver inteligência emocional, que vai trazer para nós habilidades e competências, né, como empatia, trabalhar em equipe, resiliência, abertura ao novo e tantas outras questões que a inteligência emocional nos proporciona. Então, é uma criança que até estuda e na hora da prova dá um branco, ou estuda, e na hora de se apresentar não consegue se apresentar por medo, insegurança, ansiedade. Então, é preciso a gente aprender a lidar com as nossas emoções, porque a gente vive em sociedade, né, para que a gente possa ter saúde e que a gente possa se relacionar bem com as pessoas. O que é que a gente vê hoje em dia? Brigas no trânsito, adolescentes marcando briga para gravar e colocar nas redes sociais para receber curtidas, doenças psicossomáticas, né, que o nosso corpo, ele grita, gente. Se a gente imagine que a gente é como um copo, e aí a gente vai, enchendo diante de dores, problemas, desafios. Chega uma hora que esse copo transborda, e o transbordar é o adoecimento, né? Então, muitas vezes, quando a gente não expressa nossas emoções e não sabe lidar com elas, elas vão para o corpo. Então, doenças psicossomáticas é quando você está muito nervoso e tem enxaqueca, e tem gastrite nervosa, e teu cabelo cai, você rói a unha. Pessoas que têm problemas na pele quando estão nervosos. Então, doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, são consequências de que a gente não sabe lidar com as nossas emoções, né? A gente vem de uma sociedade que dizia assim: engole o choro, você não tem motivo para estar triste, né? Que besteira você ter medo disso. E a gente foi aprendendo a engolir as nossas emoções, né? E aí, o que é que acontece? A gente está aí numa sociedade adoecida. Então, é importante a gente entender, você pode sentir, é necessário sentir, gente. A gente não controla a emoção. A emoção vem de fábrica. Um bebê sente emoção quando ele tem medo, quando a mamãe se afasta, quando ele fica feliz, quando ele vê alguém que ama. Então, a emoção vem de fábrica. A gente sente. O que a gente tem que aprender é regular essa emoção. Porque eu não tenho como controlar a alegria de ter visto um filho entrar numa faculdade. Eu não tenho como controlar a tristeza de ter perdido alguém que eu amo. Eu não tenho como controlar a raiva de ter sido injustiçado. No entanto, a gente precisa regular essa emoção e ter comportamentos assertivos diante do que eu estou sentindo. E o que é assertividade? É o caminho do meio. Quando alguém me ofende, nem eu posso ser passivo, me calar, que eu vou adoecer, nem eu posso ser agressivo, bater, esculhambar, ofender. Eu preciso ser assertivo. Assertivo é quando a gente para, se a gente se reconhece que é explosivo e na hora da raiva, se eu for agir na hora da raiva, eu vou ofender e vou fazer coisas que me arrependo, eu me afasto, me acalmo, e quando eu estiver calmo, eu preciso ir lá e dizer: olha, não gostei do que você fez, não admito que você me trate assim. Mas é poder falar com educação, com amor, com respeito, sabendo que o outro pode aceitar ou não, mas aí é com ele. Mas você precisa falar sobre o que você sente. Então é importante a gente aprender o lugar da emoção na nossa vida e o quanto é necessário que a gente fale e aprenda a regular essa emoção, tá? Então, do ponto de vista das crianças, a gente tem como benefícios saber identificar o que está sentindo e se relacionar melhor com as situações da vida, com os desafios, com as perdas, com as dificuldades, né? Lidar melhor com frustração, desenvolver empatia, ter mais otimismo para lidar com as situações, com os problemas, né? Tem pesquisas que falam que crianças que têm acesso à educação socioemocional, elas vão lidar melhor com perdas, há uma diminuição do número de bullying, há também melhora nas notas, né? Há um percentual que é
é maravilhoso, assim, quando a gente tem uma pesquisa que comprova isso, que crianças que são submetidas a esse processo de educação socioemocional na escola, elas têm uma melhora significativa no rendimento escolar, porque, como já foi dito, para eu aprender eu preciso estar bem, né, com o ambiente, comigo mesmo e com a família. Então, existem muitos benefícios e que vale a pena as escolas investirem nesse processo. Existe até uma lei, né, a BNCC traz, que as escolas precisam incluir as emoções no dia a dia das escolas, né? Só que aí a BNCC disse assim, vocês têm que colocar emoções nas escolas, mas ela não disse como fazer. E é onde, assim, eu fui desenvolvendo meu material para que eu pudesse instrumentalizar as escolas com ferramentas práticas. Então, eu tenho algumas escolas, eu presto serviço em algumas escolas que usam meus materiais e tem outras escolas que elas adquirem apostilas, né, que é só para o professor aplicar, a coleção, os meus bonequinhos. Então, assim, vale a pena a gente investir por uma sociedade mais saudável, né, e por uma saúde mental mesmo. A gente está precisando cuidar disso, né? A senhora anteriormente falou sobre dislexia e a senhora acredita que a dislexia está relacionado com as questões emocionais? Não, dislexia é uma questão neurológica mesmo, sabe? Aí é onde eu te falei que são dislexia, descalculia, eles são com psicopedagogo, que é o profissional especialista para lidar com essas questões. Mas não tem nada a ver com o lado emocional. Não. Tem até um filme que eu quero indicar para vocês que mostra a dislexia de uma forma tão humana e que a gente reflete sobre nossas atitudes com relação a isso, que é Como Estrelas no Céu. Que aí ele fala sobre dislexia para você conhecer melhor como é que funciona. E que, assim, gente, pessoas com TDAH, por exemplo, são extremamente inteligentes. Ah, mas por que não aprende? Porque eles funcionam de uma forma diferente. É um cérebro que funciona de uma forma diferente, que aprende, mas vai aprender de forma diferente. Da mesma forma, a dislexia, eles vão aprender, mas eles aprendem de uma forma diferente. A dislexia, tem crianças que relatam que estão vendo as letras no quadro dançando, imagina. Então, assim, existe toda uma forma de ajudar essa criança para ele aprender, porque eles são capazes, sim, só aprendem de forma diferente, tá? Então, se você tem uma criança com dificuldade de aprendizagem, cuidado com rótulos, cuidado com esse menino não aprende, esse menino não vai dar para nada, esse menino não consegue. Ah, ele não consegue não, nem tenta. Gente, nunca desista dos seus filhos. Procure ajuda profissional, porque existem, sim, caminhos possíveis para ele também, tá? Então, a gente precisa estudar para ser pai e mãe, a gente também pesquisar, a gente estudar, a gente pedir socorro, né? Eu sou psicóloga e eu sempre digo assim, eu não sou psicóloga dos meus filhos. Eu também erro como mãe, eu também tenho dúvidas, eu também procuro ajuda, porque não existe uma fórmula. O que dá certo para uma criança pode não dar para outra, né? Então, assim, eu reconheço a minha humanidade para que eu possa prestar um serviço humano para as pessoas. Então, nos meus atendimentos, às vezes eu falo sobre mim para que essa mãe entenda que eu entendo, que eu também tenho dificuldade como mãe, que às vezes a gente puxa o cabelo, que a gente não sabe mais o que fazer, que a gente não aguenta nem ouvir a voz do menino que não para de falar um só minuto, ou que passa o dia todo chamando pela mãe, né? Então, assim, que faz parte, que você, mãe, também possa ter muito cuidado com a palavrinha mágica. Autocuidado e autocompaixão. Nossos filhos... Desculpa, pode concluir, me perdoa. Nossos filhos vão ficar bem se a gente estiver bem. Então é importante entender que meu estado emocional vai interferir diretamente no comportamento e no estado emocional dos meus filhos. Muitas vezes, quando as crianças chegam para nós, quem fica é a mãe ou o pai, porque é uma demanda da família e não da criança. A criança, às vezes, é o reflexo dessa estrutura familiar, dessa história de vida. Então, que a gente possa também ter o autocuidado, mamãe, papai, se cuidem também, fiquem bem, procurem ajuda se for preciso, para que vocês possam ser bons pais e mães, né? Então, que você, assim como você é gentil e compreensível com outras pessoas, que você seja com você também. Muito bom. A senhora falou anteriormente sobre a questão de investimento. Qual a importância do investimento em infraestrutura
em condições dignas de trabalho, em material didático, em recursos humanos e formação contínua para todos os agentes da educação. É essencial, gente. Eu tenho uma escola que eu presto serviço que toda terça-feira a escola para formação continuada. Aí como é que a gente faz? As crianças ficam com os prestadores de serviço. Então, é onde entra a aula de nutrição, a aula de educação física, são aulas dos prestadores, porque as professoras nessa terça e as aulas de educação emocional também entram na terça, porque aí nessa terça os professores estão em formação continuada. Então, faz toda a diferença a gente cuidar desse profissional para que ele cuide das crianças. Quantas vezes a gente tem visto aí situações de professores, por estarem esgotados, estarem em um ambiente que não oferece condições de trabalho, explodir com a criança, tratar mal uma criança. Então, a gente também tem que olhar para esse professor como um humano, gente. Né? Também ter cuidado com esse profissional tão importante que tem toda a minha admiração, sabe? Eu sou fã das professoras, assim, eu admiro muito essa profissão que precisava muito mais ser valorizado e reconhecido. Então, a gente tem esse cuidado de oferecer para ela condições de trabalho, para que ela esteja bem e ela possa oferecer um bom trabalho e cuidar das crianças, né? Quantas vezes eu digo assim às professoras, fecha os teus olhos, tenta lembrar de um professor que te marcou positivamente. Agora tenta lembrar de um professor que te marcou negativamente. E aí vem a emoção, gente. Vem a lembrança e aí ela vai sentir e reviver toda aquela emoção. Que professor você quer ser do teu aluno? Né? E aí eu trago para elas sobre memórias. A gente faz trabalhos sobre compreender o temperamento de cada criança. A gente tem que compreender o funcionamento de cada criança e ir criando estratégias. Eu sempre brinco assim, minha gente, professor que lute, viu? Porque não é fácil, né? Uma turminha cheia, com tantas demandas, com tantas famílias, com tantas histórias. Então, assim, é imprescindível, gente, que a escola entenda a importância de cuidar desse professor, de formação continuada, de trabalho. Às vezes eu faço até um trabalho, quando é a minha oportunidade de formação continuada com eles, eu nem levo conteúdo. Eu trabalho com eles as emoções deles, eu trabalho com eles sobre resiliência, eu trabalho com eles sobre a gente procurar uma ajuda profissional. Eu abro aquele espaço para eles falarem, eles choram, eles saem mais aliviados, para que a gente possa ressignificar, né? Dar um novo sentido e escrever uma nova história. E que a gente não possa estar sangrando no outro, né? Quando eu estou ferido, eu sangro, né? E isso cai no outro, né? Então, é muito importante esse cuidado, sim, de uma maneira integral, não só com os alunos, mas também com toda a equipe. Às vezes, até com os diretores, a gente tem que sentar, cuidar, acolher, porque às vezes eles cobram algumas coisas dos professores com razão, e às vezes a gente também tem que buscar o equilíbrio em tudo. Então, é preciso cuidar de toda a equipe, até do porteiro, gente, porque a escola é feita de vários funcionários que faz essa comunidade escolar. Então, que eu possa cuidar do começo da escola, lá na frente da portaria, até o pessoal que fica nos bastidores, que são tão importantes, que é a equipe dos serviços gerais. Tem uma tia nossa, que a gente chama todo mundo de tia na escola, né? E aí, ela é dos serviços gerais, e aí eu passo por ela e faço, bom dia, tia! Aí ela, meu Deus, ela olha para mim. Ela me dá bom dia, sabe? Eu sou vista nessa escola. Depois eu passo de novo, eu faço, bom dia, tia! Ela bota para rir. Quantas vezes eu a vejo, eu fico brincando com ela. Então, ela também é muito importante. Então, que todos possam se sentir parte desse show, que é a psicologia escolar, que é a educação, que é esse ambiente de escola. O serviço como educadora emocional, no seu ponto de vista, é apenas um aspecto profissional da linha da psicologia ou você entende que é um ministério também? Ah, é um ministério. Eu digo que é uma missão mesmo, assim, já pensei, porque é um movimento muito intenso, sabe? A gente entra e mergulha em áreas muito profundas.
Eu sou pesquisadora, eu sou curiosa, eu sou inquieta, e além da parte da ciência, né, tem as questões espirituais que Deus vem me ensinando a perceber, a utilizar também, né? A ciência por si só, ela não alcança o mundo espiritual. E aí Deus vem me ensinando a lidar com os dois conhecimentos para que eu possa ajudar pessoas, cuidar de vidas, né? Então, eu vejo também, sim, como um ministério, né? E faz toda a diferença a gente implantar isso também nas igrejas, né? Trabalhar em cima de inteligência emocional à luz da Bíblia. Trabalhar com as crianças sobre as emoções, né? Tem até esse livro aqui, ó, deixa eu indicar para vocês também, que é Inteligência Emocional e Fruto do Espírito. Que legal. E aí ele fala uma passagenzinha... É seu livro? Não, esse não é meu não, esse é da Maísa Cavalcante. Ok. E aí tem um momento que ele fala, Jesus Cristo é a inteligência emocional. Então é tão legal a gente mostrar para as crianças que Jesus também sentiu, né, medo, tristeza, mas que Jesus era a inteligência emocional pura, né? Assim como ele é o psicólogo dos psicólogos. Então que a gente possa fazer as crianças entender também Jesus por essa perspectiva, né? Em que Jesus Cristo é o mestre dos mestres, inclusive sobre a inteligência emocional. O mesmo em sua trajetória na Terra cumpriu uma linda missão e demonstrou em suas ações possuir inteligência emocional, que na realidade trata-se do âmbito espiritual do fruto do Espírito. Então que a gente possa trabalhar com as crianças o fruto do Espírito, né? E trazer para elas as emoções de Jesus, trazer para elas quantos personagens bíblicos se perderam por não controlar sua carne e seus desejos, né? Quantos personagens bíblicos se perderam por não controlar sua raiva, né? Então que a gente possa trazer a inteligência emocional à luz da Bíblia e levar a palavra de Deus para as pessoas, espalhar a educação emocional por aí, né? Muito bom. Baseado na sua indicação, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho também a relação da inteligência emocional e os frutos do Espírito. Ok. Eu separei até acho que a gente tem tempo porque é curtinho. A gente tem tempo? Não tem, fique à vontade. Pronto, eu separei até aqui uma relação, está lá no capítulo 6, que ele diz assim, sim, nos dias de hoje muito se fala sobre a inteligência emocional, mas o interessante é que a Bíblia Sagrada já tratava e continua tratando de virtudes que compõem o fruto do Espírito, demonstrando uma certa semelhança entre as mesmas e as habilidades da inteligência emocional. A diferença é que o fruto do Espírito é desenvolvido em nós unicamente através da ação do Espírito Santo na vida dos que estão em Jesus Cristo, naqueles que passaram pelo novo nascimento que a Bíblia relata. Enquanto a inteligência emocional pode ser desenvolvida por qualquer pessoa através de estratégias psicopedagógicas no decorrer da vida, embora muitos não desenvolvam tais habilidades pela falta de conhecimento. Então, a educação emocional ela pode ser aprendida, é um treino, é uma educação, né? Já a questão dos frutos do Espírito é uma questão espiritual, né? É a minha relação, meu relacionamento com Deus que vai trazer e fazer toda essa diferença. Então, é importante entendermos que mesmo que aparentemente haja algumas semelhanças entre a inteligência emocional e o fruto do Espírito, ambas não correspondem à mesma transformação. A inteligência emocional trata-se de habilidades que podem ser aprendidas através de técnicas comportamentais, estudos científicos e a força da mente sobre o corpo, o que tem a sua valia, o que é muito importante. Porém, nem de longe trata-se de uma transformação espiritual. A ação de Deus sobre a vida humana continua a ser maior e acima de qualquer conhecimento humano, né? Embora o seu poder produza este conhecimento e capacite o homem a adquiri-lo. Então, o fato é que muitos correm atrás de equilíbrio emocional, mas andam distantes de quem pode proporcioná-lo através do poder do Espírito Santo. Devemos buscar gerenciar as nossas emoções e ter o equilíbrio comportamental buscando em Cristo o fruto do Espírito Santo. Então é importante a gente alinhar os dois, né? Então, inteligência emocional, a gente vai ter,
autoconsciência, automotivação, empatia, autocontrole, relacionamentos interpessoais. Já o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Analisando acima as virtudes do fruto do Espírito e as habilidades da inteligência emocional, podemos perceber que há certa relação entre elas. A questão é que o agir do Espírito Santo em nós, alcançamos o seu fruto, tendo uma vida regenerada em Cristo, passando a ser uma nova criatura. Enquanto a inteligência emocional é uma busca fracassada por muitos, pois tentam com sua própria força adquiri-la. Se você deseja ter o verdadeiro equilíbrio emocional, entregue sua vida a Cristo, receba o Espírito Santo de Deus em seu ser e viva a verdadeira liberdade e paz que este mundo não pode dar. Glória a Deus. Amém. Que bênção. Eu percebi que na parede, nos fundos, a senhora tem umas borboletas aí. A senhora se considera uma agente de mudanças, de transformação? Total. Inclusive, uma vez eu trabalhei em uma escola que enquanto agente de transformação, eu estava sinalizando algumas coisas que precisam ser ajustadas. Eu estava mostrando o caminho, mas eu preciso respeitar. A gente não controla a escolha do outro. E ninguém entra numa porta fechada. Então, como essa escola não estava aberta à mudança, quem saiu fui eu. Então, eu pedi demissão, porque enquanto agente de transformação, eu não estava conseguindo o meu objetivo, eu respeito, né? E Viktor Frankl, ele diz assim, se a situação for boa, desfrute-a. Se a situação não for boa, transforme-a. Se a situação não puder ser transformada, transforme-se. Então, assim, que a gente possa mudar a forma que a gente está recebendo aquele estímulo que nos faz mal e que a gente não pode mudar. Então, eu amo borboletas falam muito comigo, né? Entre, gente, a promessa e o encontro, existe um caminho, né? E esse caminho é árduo, cheio de pedras, mas que a gente não deixe de enxergar as flores que também há nesse caminho por causa das pedras. E assim como uma borboleta que passa por um processo de metamorfose, se você verificar, tem um momento lá que está acontecendo a metamorfose, que se você mexer, a lagarta nunca vai virar borboleta. Então é preciso esperar o tempo para cada coisa. E enquanto isso, a gente vai criando estratégias para lidar com nossas emoções, com nossas frustrações, mas que a gente aprenda a lidar com o processo, com a espera, com o que a gente está aprendendo no caminho, até as coisas acontecerem. Então, borboleta para mim é transformação, é renovo, é mudança, né? Então, fala muito comigo borboleta. Eu até, no meu consultório tem borboletas e a ideia é transforme-se. Transforme-se. Então, que a gente possa estar aberta também a essa mudança, né? Que a gente possa também querer mudar. Que a gente possa dizer assim, não, eu preciso melhorar nisso, eu preciso me libertar disso, eu quero me curar dessa área, para que a gente possa buscar ajuda, né? Jesus dizia, o que queres que eu te faça? Então você tem que dizer o que você quer, em que área você quer ser transformado, né? E estar aberto também para essa mudança, né? Muito bom. Psicóloga Elizabeth Mello, alegria em recebê-la aqui nesta manhã. É um privilégio termos passado esse tempo juntos e sei que os nossos internautas foram abençoados e edificados através do seu profissionalismo, do seu ministério, da sua vida. Agradeço a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando como profissional, como mãe, como esposa, como mulher de Deus e que Ele exale o perfume dele, do seu conhecimento, aonde quer que você esteja. Eu quero te deixar à vontade para as suas considerações finais. Nessas considerações finais, a senhora pode divulgar as suas redes sociais novamente, os seus materiais, os seus livros didáticos. O tempo é seu. Na verdade, a senhora é a protagonista e nós aqui somos apenas aqueles que estão do ladinho, o coadjuvantes. Nós somos os coadjuvantes e a senhora é a protagonista. Então, fique à vontade, o tempo é seu.
Ok, eu quero agradecer a rica oportunidade. É sempre uma troca, né? A gente aprende também e é um prazer para mim poder contribuir com a educação emocional onde eu passar, né? Eu vejo como uma missão de amor. Algumas pessoas dizem assim, como é que a pessoa passa 5 anos numa faculdade para ouvir o problema dos outros? E eu não vejo dessa forma. Eu vejo como cuidar de vidas e para mim faz toda a diferença. Ouvir o outro, cuidar do outro, nos move. É para nós, é nosso propósito, nossa missão. Isso não invalida muitas vezes o quanto é desgastante, que às vezes as pessoas acham que a gente tem que estar ali disponível a todo momento, que a gente não tem vida, que a gente não cansa, né? Mas é onde a gente tem que desenvolver a nossa inteligência emocional de aprender a dar limite, de dizer não. Hoje eu não posso, mas amanhã eu vou te ouvir. Eu quero te ouvir, eu posso te ajudar, mas que a gente possa ter autocuidado. E é essa mensagem que eu também quero deixar para todos que estão nos assistindo, né? Cuidar da nossa saúde mental está relacionado a dizer não. E o não por amor, gente. Amor a você, amor ao outro. Porque para você cuidar do outro, você precisa também estar bem. Então, que a gente possa ter autocuidado, autocompaixão, autoperdão, né? Que nessa manhã seja também um momento de renovo e transformação para a tua vida, para as tuas ideias, né? Que você possa se perdoar os teus pais, que também muitas vezes te criaram dessa forma porque era o que eles sabiam, era o que eles também receberam, e que você possa, enquanto pai e mãe, escrever uma nova história a partir da tua cura, né? Então, que você possa procurar ajuda profissional para se curar. Uma mãe curada, ela cura gerações depois dela. Então, que a gente possa se cuidar. Tá? Um grande beijo, muito obrigada pela oportunidade, Deus abençoe a todos vocês. Gratidão, te agradeço em nome da Igreja do Brasil para Cristo, aqui do Mandaqui, dos nossos pastores Sênio Joel e Leonor Estevanato, da equipe da Manhã Mandaqui, em especial a Ângela Voltier, que te viu pequenininha, é a tia Ângela. Amanhã é uma data especial para ela, viu? Faça um pouquinho a Ângela ter um momento de nostalgia. O que tem aí em Jaboatão dos Guararapes que iria aguçar o desejo da Ângela estar aí, desfrutando desse tempo aí em Jaboatão? Olha, Sal e Brasa, o restaurante Sal e Brasa, Porto de Galinhas, né? Pernambuco é lindo, gente. Eu convido vocês a vir aqui conhecer a gente e desfrutar das maravilhas que nós temos para oferecer. Que bom, gratidão, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Agora na capital paulista são 11h32. Que bênção, né, presbítero Paulo? A gente sempre aprendendo. Quero aproveitar e convidar você para hoje, a partir das 15 horas, estar conosco aqui na Capela Irma Estevanato. Hoje é dia de Quarta de Milagres. Deus, Ele é poderoso e nós queremos orar com você e por você nesta tarde, a partir das 15 horas, a Quarta de Milagres, aqui na Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. Se você estiver pertinho da gente, venha. Deus tem uma palavra para você que pode mudar a sua realidade, a sua história e o seu destino. Nós queremos te ouvir, nós queremos orar com você, nós queremos, se necessário for, chorar com você, mas para que depois venhamos se alegrar com você também. O Senhor é todo-poderoso. O Senhor é um Deus que Ele entra na nossa história, mexe na nossa realidade e faz com que venhamos viver uma nova vida. E é isso que Ele tem para você nesta Quarta de Milagres. Se você, porventura, não pode estar conosco, mas deseja participar desse culto, nós transmitimos através das nossas redes sociais a partir das 15 horas, tanto no Facebook, no YouTube e no Instagram. Em qualquer lugar do mundo você pode desfrutar da palavra que Deus tem para a sua vida nessa tarde. É às 15 horas, Quarta de Milagres. Quero agradecer a você que nos permitiu entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja. Gratidão pela sua vida. Presbítero Paulo, aproveite e mande abraços para os nossos internautas que interagiram conosco nas nossas redes sociais. Opa, ao vivo é assim mesmo.
Opa, o Paulo, enquanto ele está organizando aqui, lembrando que amanhã, quinta-feira, nós temos o culto de intimidade com Deus. A partir das 20 horas aqui na nossa igreja local, nós desfrutamos da presença de Deus quando oferecemos a Ele o culto de uma forma congregacional. Deus habita ali onde há comunhão e Ele ordena a sua bênção também. Um louvor abençoado, nós damos ênfase à oração coletiva, de orarmos uns pelos outros, com orações direcionadas, específicas. E amanhã nós temos a participação mais do que especial do pastor Alexandre. O pastor Alexandre, ele é responsável pela nossa igreja Espanha para Cristo. Ele está aqui no Brasil e ele vai ministrar amanhã no culto de intimidade com Deus. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida também no culto de intimidade com ele nesta quinta-feira, a partir das 20 horas. Da mesma forma como eu mencionei o culto de hoje, você amanhã pode estar conectado em qualquer lugar do mundo para desfrutar da palavra de Deus com a instrumentalidade do pastor Alexandre, ele que é responsável, como disse, pela Igreja Espanha para Cristo. Tudo ok aí, presbítero Paulo? Podemos mandar abraços para os nossos internautas que interagiram nesse dia conosco? Claro, graças a Deus, tudo certo. Mandamos um abraço aqui para o William Amaral, da UPPC Batatais. Que Deus abençoe essa igreja, abençoe o William. Um abraço para os nossos irmãos Brasil para Cristanos aí da cidade de Batatais. Glória a Deus. Também a nossa irmã Janaína Batista, que sempre está conectada com a gente aqui. Que Deus abençoe Janaína. A Rosilene Souza, também que Deus abençoe a sua vida, Rosilene. A Heloísa Vitória da Silva, que sempre está conectada com a gente. A Ângela Voltier. Voltier para Deus. Amanhã, Ângela, amanhã. Ei, dona Ângela. Também o Augusto Santos Júnior, que Deus abençoe, Augusto. O Haroldo Ferreira, membro aqui da nossa igreja, Deus abençoe. O Vicente Antunes, também conectado com a gente. O Vanderlei. Oi, Xará. Seu Xará. O capelão Marcelo Camia, que Deus abençoe. E também a nossa irmã Heloísa Sanches, lá de Marília, né, pastor? Marília, terra boa. Que Deus abençoe a todos. E aqueles também que participaram e não colocaram uma mensagem, mas também Deus abençoe da mesma forma. Desafio para o presbítero Paulo Guimarães e para o Leandro. Vocês sabem com quem eu vou bater o papo amanhã? Boa pergunta, pastor. Deixa eu ver aqui se a nossa Ângela colocou alguma coisa pra gente aqui. Aí, dona Ângela, é só você, viu? Eita. É só você. Surpresa. Surpresa, surpresa. Gratidão pela sua vida, gratidão por vocês que nos permitiram entrar aí, aonde quer que você esteja no seu lar, como a gente sempre fala aqui, no seu local de trabalho. Muito obrigado, fizeram companhia pra gente, nós fizemos companhia para vocês também. Fiquem todos com Deus, uma excelente quarta-feira e até às 15 horas no culto Quarta de Milagres. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos.